Santa graça e a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal. Você está no canal DC José Luciano e estamos felizes por mais uma oportunidade, mais um dia de vida que o Senhor Deus nos concede. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. A pergunta é: você está preparado para receber um não? Como reagir depois de receber um não? É difícil? Vamos interagir. Ok? Queridos e amados irmãos em Cristo, todos que nos ouvem, todos os amados, os ouvintes, os inscritos desse canal. Em primeiro lugar, eu desejo que Deus abençoe a tua vida, a tua história, toda a tua trajetória, a tua família. E daqui a pouco estaremos orando também pela tua família, pelas nossas vidas, intercedendo a Deus. Mas como reagir depois de receber um não? Queridos, essa resposta é uma resposta em que nós precisamos começar a interpretar o porquê. Porque todos os que pedem, pedem porque têm esperança de receber. Então, aquele que vai pedir, ele vai pedir com a esperança de receber um sim. Nem sempre aquele que pede está preparado para receber um não. Porque quem pede está precisando ou, no mínimo, almejando. Então, quem pede não vai estar preparado para receber um não, porque tem esperança de receber um sim e está convicto de que vai receber um sim. Então, entendemos juntos, neste momento em que estamos interagindo nesse vídeo. Existem muitas pessoas em que não estão preparadas para receber um não. E ao receber um não, ficam desesperadas. Mas precisamos, em primeiro lugar, entender uma coisa. Deus é quem controla todas as coisas, todas as pessoas, todos os poderes e todo esse universo. Então precisamos entender quando Deus ele diz não para nós. Existem pessoas em que almejam há tantos anos por um carro e não tem. Tem pedido a Deus e a resposta tem sido não. Então precisamos entender que a visão e a onisciência de Deus, ela vai muito mais além do que a nossa visão. Então Deus ele prevê o nosso futuro, ele vê, porque ele é um onisciente. Ele sabe tudo o que ainda vai acontecer. Então o não de Deus para nós é bênção. Por quê? Porque o não em que nós recebemos, nós muitas vezes pensamos que para nós é ruim, mas não é. Porque Deus tem propósitos. Imagine, alguém tem o desejo de obter, de possuir um carro. Porém, Deus ele não permite, tem dado não até o dia de hoje, porque ainda não é o tempo. Porque se Deus ele for dar um sim, aquela pessoa com aquele carro pode causar um acidente a alguém ou a si mesmo, pode causar danos em que venham a afetar psicologicamente pelo resto das suas vidas e pela nossa falta de sabedoria ou de compreensão, nós pensamos e entendemos como que aquele não ele tenha sido ruim para nós, quando não é. Porque Deus não está no controle, então Deus ele domina tudo. Então precisamos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender que tudo que chega nas nossas mãos chega no momento certo, chega no momento correto, chega no tempo em que Deus determinou. Porque quando não é a vontade de Deus, então nós recebemos muitos não. E nesses não em que nós recebemos, por não estarmos preparados, começamos a nos revoltar, a observar alguém que está ao nosso redor que tem, alguém que está ao nosso redor que com muita facilidade veio a possuir. Então começamos a ignorar e pensamos, mas eu sirvo a Deus, mas eu sou fiel a Deus, eu acredito na Bíblia,
E por que para mim tudo está dando difícil? É porque não é ainda o tempo. Deus ele tem o momento certo para fazer todas as coisas certas. E o nosso objetivo é alcançar a felicidade, é alcançar tudo aquilo que é bom. Porém, precisamos entender que o não de Deus, através do não em que Deus ele nos dá, ele está dizendo calma e espera um pouco, porque ainda não é o tempo, está prematuro, está verde, não é ainda o momento e precisamos aguardar, precisamos ter a noção de levar a vida de uma forma em que nós precisamos enxergar, melhor dizendo, a nossa vida da forma como uma frase que existe assim, deixa a vida te levar. Porém, eu quero substituir essa frase pela frase em que diz, deixa Deus trabalhar. Precisamos entender quando Deus ele está nos guiando por outros caminhos. Às vezes esperamos um caminho, pensamos em ir por um caminho, mas o propósito de Deus não é aquele caminho em que nós pensamos ou estávamos esperando, mas o propósito de Deus é o caminho que Ele trilha para que nós venhamos a passar. Porém, é bom lembrarmos em que existem pessoas que são insistentes e mesmo recebendo não, não e não tem a paciência e não se conforma e começa a procurar meios, começa a criar meios em que vai gerar prejuízos futuros, seja financeiros ou sejam psicológicos, mas vai gerar prejuízo, porque não adianta lutar contra o tempo determinado de Deus para nossas vidas. Então, aceitar o não, ou como aceitar o não, qual é o título em que nós demos a esse vídeo, a esta palavra. Aceitar o não é entender que Deus está guiando todas as coisas e entender de que Deus tem o melhor para nós. Porque nas mãos de Deus está o tempo, está as horas, nas mãos de Deus está todas as resoluções para as situações difíceis e os problemas existentes nas nossas vidas. Porque Deus ele não tem o controle. Então precisamos entender que ainda não é o tempo de recebermos aquilo em que nós estamos almejando e estamos sempre recebendo um não. Porque o não recebemos apenas por pessoas ou de pessoas, quando precisamos e pedimos alguma coisa. Mas o não também recebemos de Deus, quando oramos, quando buscamos, e ao amanhecer do dia, quando vamos lá naquele negócio, em que são individuais de cada um, então dá errado, não chegou, não aconteceu, o plano que falhou, e olhamos e dizemos, não é possível que tantos nãos venham ao meu encontro. Não é possível em que tudo que eu faço dá errado. Não é possível em que todos têm, mas eu não tenho. Não é possível que eu não consiga receber de Deus esta bênção. E nós precisamos entender o não como Deus trabalhando, como Deus preparando, como Deus esperando juntamente conosco, porque precisamos ter a paciência. Precisamos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas. Precisamos entender em que quando se coloca Deus no controle das nossas vidas, nós precisamos deixar Ele trabalhar e tomar por nós todas as decisões. Mas como saber que Deus está tomando todas as decisões por nós? É simples. No momento em que nós oramos e buscamos, apresentamos a Deus os nossos propósitos, os nossos sonhos, apresentamos a Deus todos os nossos objetivos,
Nós precisamos dar legalidade para que Deus ele venha a trabalhar e a operar nas nossas vidas, nos orientando que nós precisamos agir da forma correta e agradável à vontade de Deus. Então, quando damos esta autorização, podemos assim dizer, esta legalidade, que é incluir Deus nas nossas vidas, nas nossas orações, em tudo em que nós fazemos, então nós vamos conseguir receber um não e seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Existem pessoas em que se isolam, ficam isoladas, porque não conseguem se adaptar ao não. O coração está tão preso àquilo em que estava sendo desejado, em que quando viu, ou quando observou, quando presenciou, em que falhou aquele plano, em que aquele objetivo ficou frustrado no meio do caminho, por ter recebido um não do próprio Deus. Então, nesse momento, não conseguiram, posso assim falar de forma mais aberta, se adaptar, não conseguiram se agarrar à vontade de Deus e ficou parado, ficou frustrado, se desviou do caminho, se desvia do Evangelho e depois quer dizer, não, Deus não fez, porque não teve maturidade de aceitar ou de entender quando Deus ele falou um não. Só que não são todos os nãos que Deus ele nos dá, que significa que ele nos negou de forma permanente. Mas muitas vezes Deus ele também nos dá um não para que nós venhamos a estarmos parados e esperando o seu trabalhar. No livro de Eclesiastes, no capítulo de número 3, versículo 1, a Bíblia vai dizer que tudo tem o seu tempo determinado e que há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, existem tempos em que recebemos o sim, existem tempos em que recebemos o não, existem tempos em que tudo dá certo com facilidade e existem tempos em que, ao iniciar um objetivo, nós já encontramos as dificuldades e paramos ainda na primeira fase. Então, quando vem tudo dando errado, quando nós já estamos orando ao Senhor e mesmo assim não deu certo, já podemos entender que houve um não de Deus. Porque, me explica uma coisa, como pode, se Deus ele dá um sim, ou se Deus ele fala um sim para nós, não existem condições de nenhum ser, de nenhuma pessoa vir a interferir e ser pedra de tropeço. Eu já ouvi pessoas dizerem assim, eu tenho chamada, mas alguém colocou o pé na minha chamada para que eu não chegasse. Desculpa, querido, desculpa, querida, mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quando Deus ele quer fazer, não existe homem nenhum que possa impedir o trabalhar de Deus na tua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Essas coisas são apenas obstáculos que tem pelos nossos caminhos, mas não obstáculos que existem nos caminhos de Deus. Porque Deus não conhece obstáculos, não conhece dificuldades. Deus ele trabalha certo, da forma correta, não falha, não erra, não tosqueneja, não cochila de forma alguma. E ninguém tem condições de frustrar os planos de Deus. Quem não chegou é porque ainda não foi o tempo. Quem não alcançou é porque ainda não foi o tempo. Porque quando chega o tempo, não existem possibilidades nenhuma do homem contender contra Deus. Para Deus não existe adversário. Para Deus existe inimigo. Sabemos que Deus tem inimigo, mas Deus não tem adversário. Porque não existe ninguém que tenha o mesmo nível de Deus
para contender ou lutar contra Deus. Não tem ninguém que tenha o mesmo nível, porque se coloca um à frente do outro, Deus ele permanece onde está, e o outro que seria adversário vem a descer e a assumir. Então Deus não tem adversário. Deus ele tem inimigo. Nós temos adversário porque somos limitados e não temos condições nenhuma de contender contra Deus. Então nós temos adversário, como eu acabei de falar, porque existem pessoas que estão no mesmo nível que nós. Mas Deus não. Não tem ninguém que se iguale ao Senhor. Porque o salmista já perguntou: quem é igual a tu, ó Deus? Então a interrogação é que nós sabemos que não existe. Não existe substituto, não existe alguém que esteja no mesmo patamar. Até porque o nosso Deus, ele é o Criador de todas as coisas, dos céus, da terra, do mar. Então, nós precisamos nos adaptar à vontade de Deus, nos adaptar aos não em que Deus ele nos dá e esperar, porque se for da vontade dele, lá na frente ele irá nos conceder aquilo em que nós precisamos. Então, não adianta querermos avançar o sinal, porque vai dar errado. É melhor se adaptar àquilo que Deus quer nas nossas vidas do que insistir. Porque quando nós estamos insistindo, estamos contendendo contra a vontade de Deus. Porque se Deus ele está no controle, se alguém alcançou e nós não alcançamos, se alguém chegou e nós não chegamos, foi vontade ou, no mínimo, permissão de Deus. Porque Deus ele tem as suas vontades, que ele faz, e tem suas permissões, é aquilo que ele permite. Então, mesmo sendo no livre-arbítrio que ele já deu, ele vem a permitir algumas situações. Porém, quando não é a sua vontade, ele também não quer permitir, ele não permite. E ninguém tem a condição de interrogar e perguntar: mas Deus, por que o Senhor fez isso? O salmista perguntou: quem pode contender contra ti? Não existe ninguém, não tem condições. Então é mais fácil nos adaptarmos ao Senhor. Então a resposta para a pergunta desse vídeo, a pergunta foi: como aceitar o não? Então é essa. Deus ele tem a condição de controlar as pessoas, o universo, controlar todos os seres viventes. E Deus também pode tocar no coração de alguém para te dar um não. Porque se viesse a acontecer de alguém dar um sim, esse sim poderia ser para você prejudicial. O não de Deus não significa que Deus ele quer o teu mal, ou Deus ele quer que você venha a regressar ao invés de progredir. Não. O não de Deus também faz parte da construção que é na tua vida. O não de Deus também faz parte da construção que é no teu viver, na tua história, na tua trajetória. É uma vida progressiva, é um sistema progressivo, é um progresso lento, um crescimento na vida espiritual e também na vida material. Então existem os caminhos que são retos, mas existem também caminhos tortuosos e que precisamos passar por eles, porque são os nossos trajetos. Mas Luciano, então como é que eu posso entender esta situação? Entendo da seguinte forma: quando o caminho estiver reto, quando o caminho for agradável e tudo estiver dando certo, é o sim de Deus para a tua vida. Porém, quando tudo está com muita dificuldade, mesmo você orando, nada está andando, é o momento de esperar que esse sinal vermelho ele venha a ficar verde, autorizando a sua continuação, ou a sua passagem, ou o seu acesso. Não adianta se desesperar, não adianta se descabelar, não adianta coçar a cabeça, não adianta
interrogar a Deus, não adianta pedir oração a pastor, não adianta incomodar o presbítero, não adianta pedir oração nos trabalhos da igreja, quando a resposta de Deus é não. Quando a resposta de Deus é não, precisamos parar de deixar que aquele assunto ele venha a esperar para depois, porque Deus tem os seus projetos, Deus ele tem as suas formas de trabalhar, porque quando não é o tempo dele nos entregar alguma coisa, então tudo fica difícil, mas quando chega o tempo ele mostra meios, ele usa pessoas, ele usa situações em que antes não existia e passaram a existir. Ele muda as leis também dessa terra, porque o que Deus quer é que nós venhamos a nos adaptar na vontade dele. Não é difícil entender o que Deus quer de nós. Não é difícil entender qual é a vontade de Deus. Não é difícil entender o que é que Deus quer que nós venhamos a fazer. É fácil. É super fácil. A partir do momento que nós oramos, a partir do momento que nós esperamos, a partir do momento que nós intercedemos e tentamos ou venhamos a nos adaptar à vontade de Deus, à obediência a esta rica, excelentíssima e poderosa palavra de Deus, então nós já estamos dando a Deus legalidade nas nossas vidas. E através dessas legalidades, precisamos apenas caminhar, precisamos orar, precisamos continuar e deixar que Deus venha a fazer todas as coisas no nosso viver. Deus ele muda pensamentos humanos. Deus ele muda as leis. Lembra o que está escrito? Que o Senhor Deus ele muda os tempos e as horas. Remove reis, restabelece reis, porque o Senhor, ele é o controlador. Porém, muitas vezes esquecemos disso. Esquecemos que Deus está no controle. Esquecemos que o nosso Deus não precisa da nossa ajuda. Esquecemos que o nosso Deus não precisa de nenhum empurrãozinho para operar, não de forma alguma. O que Deus quer é que sejamos obedientes e venhamos a estar na sua presença com fidelidade, envolvido na sua palavra e vivendo realmente aquilo em que nós pregamos. Porque muitas vezes subimos no púlpito da igreja, louvamos ao Senhor, adoramos ao Senhor, pregamos a palavra, mas quando chega no momento de nós sermos provados, parece que não fomos nós quem falamos tais palavras e ensinamos tais coisas à santa e honrada igreja do Senhor. Porque parece que já não tem fé, parece já não acreditar, e pensamos ou agimos como se Deus ele tivesse perdido o controle, mas Deus não perde o controle. Sabe aquele dia em que você marcou, em que você separou, em que você se organizou para ir a um certo lugar e de repente o amanhecer não foi possível por conta de muita chuva, por conta do carro que quebrou, por conta do transporte que não passou, por conta do atraso ou dormiu demais e não teve condições. Isso também foi um não de Deus para aquele momento da tua vida. Então tem que aceitar o não, porque naquele momento você pode sim ter sido livrado de um acidente, de um assalto, um livramento de morte, um livramento em que foi de forma oculta e só Deus é quem sabe e quem presenciou. Para de reclamar e aceita o não de Deus, pelo amor de Jesus. O não de Deus é bom e agradável para as nossas vidas. O não de Deus é satisfatório para as nossas vidas. Através do não, o Senhor Deus, ele ajuda. Através do não, o Senhor Deus, ele nos encoraja. Através do não, o Senhor Deus, ele nos livra.
Através do não, o Senhor Deus, Ele nos absolve de um mal que estava preparado para nós. Deus é Deus até debaixo d'água, querido. Para de reclamar, querida. Para de murmurar. Para de dizer que Deus não está te vendo. Para de dizer que somente a irmã Maria consegue e você não. Para de dizer que somente o irmão João que consegue e você não consegue. E que ele não dá exemplo, mas consegue. Que ela não parece ser crente, mas consegue. Para com isso. Deus está trabalhando na tua vida. Mas, Luciano, e por que eu não recebi depois de tantos anos? Porque ainda não soube aprender a aceitar um não de Deus. Porque a criança, quando ela recebe um não, ela não se conforma. Mas um adulto tem que se adaptar a receber um não do Senhor. Então, o que é que Deus entende? Para quem não se adaptou ou não conseguiu ainda receber um não como resposta, não está preparado para administrar aquilo que tanto almeja. Precisa reconhecer que tudo está nas mãos do nosso Deus e Ele controla pessoas, controla sistemas, muda aquilo que Ele quer mudar, porque Ele tem todo o poder de mudar todas as coisas. Então, a partir de hoje, a partir desse momento, depois de ter visto esse vídeo, aprende a agradecer a Deus pelos nãos em que você recebe, pelos nãos em que você tem adquirido de pessoas, do próprio Deus, e tente, a partir desse momento, se adaptar à vontade de Deus, mesmo que seja dolorosa aos teus olhos. Porque quando Deus ele começa a trabalhar, muitas vezes pensamos e dizemos, não vai ser bom para mim desta forma, porque não enxergamos aquilo em que Deus quer para as nossas vidas. Mas quando for depois, olharemos e dizemos, o Senhor Deus fez grandes coisas por mim, e por isso que eu estou feliz. Na mão dele está todo o controle, toda a honra e a glória pertence a esse Deus, porque ele é magnífico, soberano, exaltado, verdadeiro, poderoso, e somente ele é digno de honra, glória e louvor e majestade, porque ele é o Criador e não existe ninguém que se iguale ao Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, sua história, sua trajetória. Que Deus venha abençoar os teus santos caminhos. Que Deus te abençoe. Que Deus continue com as mãos estendidas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos os teus descendentes. Que seja uma bênção nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua casa, a tua família, todos os teus vizinhos, a tua vida e todos os que estiverem ao teu redor. E serás tu uma bênção. É o que eu deixo para você. Palavra de bênção, porque quem é de Deus abençoa e não amaldiçoa. Quem é de Deus deseja o bem e não deseja o mal. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por essa oportunidade, por esse vídeo, por este momento, porque o Senhor, Ele é muito bom. Você que assistiu esse vídeo até o final, deixa aí o teu like, deixa nos teus comentários. Louvamos ao Senhor, porque você chegou até aqui. Amém? Vamos orar a Deus. Amantíssimo, soberano e justo Deus, nesse momento, Senhor, estamos orando na Tua presença, querendo Te pedir, ó Deus, por todos aqueles que ainda não conseguiram aceitar
um não. Por todos aqueles que ainda não sabem, ó Senhor, que a sua vontade, ela é sempre de nos ajudar e nos abençoar, independente da situação em que estejamos vivenciando. Ó Deus, nesse momento queremos lhe pedir, visite cada cômodo da casa de cada um que está nesse momento ouvindo esta oração. Ó Deus, ajude os que se encontram enfermos em leitos de hospitais, os que se encontram encarcerados, aqueles que estão desanimados e sem força, os que estão sem graça, os que estão, meu Senhor, já em seus pensamentos dizendo que não vai mais à tua casa, que o Senhor não tem visto, que estão dizendo que o Senhor virou as costas, e sabemos que o Senhor não vira as costas para ninguém, porque diz a tua palavra que o Senhor é muito grande e contudo a ninguém despreza. E nós cremos na tua palavra, nós cremos na sua existência, e é por esse motivo em que nós estamos aqui intercedendo. Ajude a todos, meu Senhor, os meus irmãos que se encontram nesse momento juntamente conosco. Dê graça e dê força, abra a mente de cada um, para que possam aceitar o não que vem da tua parte, através de pessoas, através de coisas, através de situações, ou até mesmo através de fenômenos da natureza. Ajuda-nos, meu Senhor, dá-nos graça e dá-nos força. Esta é a nossa oração, este é o nosso pedido, em nome do seu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus, fica na paz do Senhor. E se o Senhor não voltar agora, estaremos mais uma vez fazendo mais um vídeo muito em breve, em nome de Jesus. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.